Oitava proposição. Caso dois triângulos tenham os dois lados iguais aos dois lados, ou seja, do outro triângulo, cada um a cada um, e tenham também a base igual à base, terão também o ângulo igual ao ângulo, né? Ou contido pelas retas iguais. Ou seja, caso tenha dois triângulos aqui, o triângulo ABC, certo? O triângulo DF. O que acontece? Caso eu tenha os três lados desse triângulo sejam iguais aos três lados desse outro triângulo, os ângulos contidos pelos segmentos iguais serão iguais. Ou seja, se eu tiver o segmento AB igual ao segmento DE e eu tiver o segmento AC igual ao segmento DF e, por último, o segmento BC igual ao segmento EF, o que vai acontecer? Eu terei o ângulo, né, igual ao ângulo ou contido pelas retas iguais, né? Ou seja, o segmento BA é igual a ED e BC é igual a EF, né? Ou seja, esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Esses dois aqui vão ser iguais. Esses aqui serão iguais entre si, certo? Ou seja, se eu tiver dois triângulos com os lados iguais, os ângulos contidos pelos segmentos iguais serão iguais entre si, certo? No livro ele infere somente esse ângulo aqui, BAC e DF. Mas a linguagem dele não deixa privado somente esse ângulo, né? Por quê? Aqui ele define como BC com a base, mas poderia ser CA. Então esse segmento seria igual a esse, assim por diante, tá? E também pela própria noção comum número 7, que eu vou colocar dois triângulos em cima do outro, caso eles coincidam com todos os pontos, os ângulos serão iguais entre si. Tranquilo? Só apagar isso aqui. Vamos lá. Esse em azul é praticamente o que a gente precisa mostrar, né? E eu tenho aqui, esses segmentos aqui são iguais entre si, né? Então, qual a ideia aqui? A ideia eu vou começar usando a noção comum, número 7. E essa noção comum é sobre quando uma coisa se ajusta a outra, elas são iguais, né? E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e eu vou tentar pegar esse triângulo aqui e jogar ele em cima desse, certo? Para ver se os pontos coincidem entre si. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto B e vou jogar sobre esse ponto E, certo? Ele vai coincidir. E eu vou colocar o segmento BC sobre o segmento EF, certo? E como os segmentos são iguais, o ponto C vai coincidir com o ponto F, né? Ou seja, aqui no ponto E eu vou ter o ponto B e aqui no ponto F eu vou ter o ponto C. Acontece, quando isso aqui coincide, esses outros dois lados, esse ponto aqui, eles vão coincidir respectivamente, né? O lado AB vai coincidir com o lado DE, certo? E o lado AC vai coincidir com o lado DF. Só que vamos imaginar que isso não vai acontecer. Por exemplo, eu vou ter esse segmento e ele vai ficar onde? Ele vai ficar num lugar diferente. Deixa eu fazer aqui uma outra parte, né? Vamos imaginar que se eu colocar o segmento mantendo a mesma base igual, né? Eu coloquei o ponto, eu coloquei o ponto BC sobre EF, certo? Então, esses pontos aqui, B está sobre E e C está sobre F. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, caso eu coloque o segmento AB e AC sobre esse triângulo e não coincida com os segmentos D e DF, olha só o que vai acontecer. Provavelmente ele pode vir aqui, né? Ou qualquer outro local. E vamos imaginar que esse ponto aqui vai ser o nosso ponto G. E o nosso ponto A vai coincidir com esse ponto G, certo? Bom, será que isso aqui é possível? Aí a gente faz o seguinte, vamos lembrar da nossa proposição número 7, a última que a gente acabou provando, né? Proposição número 7. Desculpa. Proposição número 7. E ela deixa bem claro que, caso eu tenha lados iguais a lados iguais, AB, AC, D, DF, e eu tenho a mesma base, né? Que aqui é o caso do nosso segmento EF, BC, que é a mesma base, esse ponto aqui, o ponto A, na verdade, vai coincidir obrigatoriamente com o ponto D. Então, ele não pode ficar em outro lugar, por exemplo, aqui no ponto G, certo? Portanto, caso eu tenha
dois triângulos com todos os lados iguais, coloco a base sobre a base, os outros dois lados irão coincidir com os outros dois lados. Ou seja, o lado AB irá coincidir com DE, o lado AC irá coincidir com DF. Tranquilo? Eu utilizei para isso a nossa ideia, a nossa proposição número 7, certo? Com essa proposição número 7, eu consigo afirmar que o lado AB, eu não sei como eu faço para fazer um desenho para coincidir, né? Mas ele vai, vou fazer uma setinha, né? Ele vai coincidir com DE e o nosso lado AC, ele vai coincidir com o lado DF, né? Porque eu estava tentando falar que o segmento, esse aqui, era o meu segmento AB e esse aqui era o meu segmento AC. Só que pela proposição 7 eu vejo que isso aqui não é possível, né? Portanto, o que que a gente consegue provar? Eu consigo provar o seguinte. Agora eu sei que os segmentos... Opa, deixa eu só apagar isso aqui, né? Eu tinha falado que o ponto A era igual ao ponto G, só que eu vi que isso é impossível. Então, o ponto A vai ser igual ao ponto D. Tranquilo? O triângulo ABC, ABC será igual ao triângulo DF. Bom, e com isso o que que acontece? Acontece que os ângulos serão igual aos ângulos, né? Ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo A, será igual ao ângulo desculpa, o ângulo BAC será igual ao ângulo EDF. Tranquilo? Então, o ângulo BC será igual ao ângulo EDF. E o ângulo, cadê outra cor aqui? O ângulo ABC será igual ao ângulo DF. O ângulo ABC será igual ao ângulo DEF. E por último, o ângulo ACD, ACD será igual ao ângulo DF. Tranquilo? Que era preciso provar, né? Aqui, opa, aqui, e D. Tranquilo? Então a gente só foi colocando sobrepondo ou colocando um em cima do outro. E aí eu falei, mas se não fica aqui, fica aqui do lado. Aí a gente lembra da nossa proposição anterior que é impossível que isso ocorra e prove que eles vão ter que ficar um sobre o outro, né? Totalmente sobre o outro. Logo terão os ângulos internos iguais entre si. Logicamente, entre duas elas iguais. Pessoal, voltando aqui com a leitura, né? O que acontece aqui? Eu tenho o primeiro texto que ele vai falar um pouco sobre o que está aqui, vai falar que esses ângulos aqui vão ser iguais, né? O que acontece? Aqui ele vai começar, ele vai só utilizar uma noção comum e uma própria proposição, né? E o resto ele vai explicar. E aí no começo ele vai falar o seguinte, né? Deixa eu só destacar aqui. Já deu um trecho. Então aqui na parada de vermelho ele vai utilizar o quê? Noção comum número 7 e a parte aqui ele vai utilizar a nossa proposição número 7 do primeiro livro. O que acontece aqui na noção comum número 7? Ele vai citar, né? Que ele vai colocar, ajustar o triângulo ABC sobre o triângulo DF, ele vai colocar o ponto B, né? Sendo posto para um lado o ponto B sobre o ponto E, ou seja, esse aqui vai ser no mesmo local, né? Mesmo ponto. E por outro lado, a reta BC sobre a reta EF, né? Ou seja, BC cairá sobre EF. Também o ponto C se ajustará sobre o ponto F. Por ser BC igual a EF, então, tendo se ajustado BC sobre EF, também se ajustarão os BA, CA, o segmento rosa, e o segmento laranja com o rosa e o laranja, já que eu defini que eles são iguais, certo? Aí ele pensa, bom, mas se por um lado BC se ajustar, as bases se ajustarem, por outro lado BAC não se ajustará sobre os ED e DF que eu acabei citando anteriormente, mas passar além como as EG e GF, então já coloquei aqui, né? EG e GF, né? Então, caso eu coloque um triângulo sobre o outro, esses segmentos aqui vão ser iguais, né? E esses aqui serão outros segmentos, né? O que vai acontecer aqui, né? Cada uma em um. E ele vai citar. Deixa eu só mexer.
BAC não se ajustarão sobre os ED e EDF, mas passarão além como as EG e F. Serão construídas sobre a mesma reta duas retas iguais, as duas mesmas retas, cada uma em um e outro ponto, né? Se a gente nos lembrarmos agora da proposição número 7, isso não é possível, né? Dado a mesma base que isso aconteça, né? Colocando segmentos iguais a segmentos iguais, eles fiquem em dois pontos diferentes. Lembrando que aqui seria o ponto A, né? Isso não é possível. Portanto, esses dois pontos vão ser iguais, né? Vamos ver como ele conclui aqui. Sobre o mesmo lado, tendo as mesmas extremidades, mas não são construídas. Agora minha parte é mais confusa para explicar, tá? Não, portanto, sendo ajustada a base BC sobre a base F, não se ajustarão também os lados BA a C sobre os ED e DF. Não se ajustarão, ou seja, se ajustarão. Essa situação aqui, essa parte aqui é um pouquinho complicada, né? Mas ele está negando o que ele está afirmando aqui embaixo, né? Não se ajustarão. Não se ajustarão, ou seja, se ajustarão. Não, portanto, sendo ajustada a base BC sobre a base F, não se ajustarão também os lados BA a C sobre os ED e DF. Portanto, ajustar-se-ão desse modo também o ângulo BAC, ajustar-se-á sobre o ângulo sobre EDF, esse será igual a ele, certo? Tem uma tradução aqui, que é melhor. Não é tradução, na verdade. Eu traduzi de uma forma meio rústica, né? Então, ele conclui esse mesmo trecho aqui de uma forma diferente, tá? Essa parte aqui. Ele diz o seguinte: portanto, isso não é possível. Se a base BC for aplicada sobre a base F, os lados BA a C não coincidirem com EDF. Deixa eu ler novamente. Portanto, não é possível que, dado a base BC aplicada sobre a base F, os lados BA a C não coincidirem com ED e F. Certo? Estou falando, bom, se a base é igual, é impossível que os outros lados não coincidam entre si. Acho que fica mais claro assim. Então, portanto, ele só conclui aqui. E voltando aqui na nossa finaleira. Portanto, caso dois triângulos tenham os dois lados iguais, os dois lados, cada um, e tenham a base igual a base, ou seja, todos os lados são iguais a todos os lados, terão também o ângulo igual ao ângulo, ou contido pelas retas iguais. O que era preciso provar, né? O que acontece? Se eu tenho esses dois triângulos aqui, né? E ele tem todos os lados iguais, os ângulos contidos pelos segmentos iguais serão iguais entre si. Tranquilo? Bom, pessoal, basicamente era isso. Espero que tenham gostado, compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigado, pessoal, e até mais.